tinha falado da energia estática, né? Da energia estática, né? Que basicamente acontece quando você esfrega materiais que são tem propriedades antes, né? Quando você esfrega um sobre o outro, eles acabam compartilhando elétrons entre si, e aí eles acabam atraindo as coisas por ficar muito magnetizado. E aí, através disso, surgiu a primeira lei da elétrica, que eu tinha explicado, que cargas elétricas iguais repelem cargas elétricas diferentes, se atraem. E o fenômeno dos raios, os raios são energia estática, né? Porque o vapor da água com o ar, as moléculas, ao serem friccionadas umas sobre as outras, acabam adquirindo cargas elétricas diferentes, e quando atinge um ponto de ruptura entre elas e entre a Terra, acontece o raio, que se ramifica, né, da maneira que o raio é, porque ele sempre vai procurar a partícula de ar que está mais ionizada. Agora eu vou falar sobre os bons materiais e maus condutores de eletricidade, né? Os materiais são bons condutores e os que são mau condutores de eletricidade. Aí, para chegar no que faz um material ser bom e um material ser um mau condutor, precisa voltar lá na química, lá no átomo. Cada átomo, cada elemento da tabela periódica, né, do planeta Terra, ele tem um número máximo de órbitas, né? O átomo ele tem um núcleo com prótons e nêutrons, e tem a eletrosfera, onde os elétrons estão orbitando, né? Os prótons têm carga positiva e os elétrons negativa. Eles estão orbitando ali na eletrosfera, entre o núcleo. E cada elemento do mundo ele tem um número diferente de camadas da eletrosfera, onde os átomos estão orbitando, como se fosse o planeta Terra e os astros, né? Aí o número máximo de camadas que todos os átomos conhecidos pelo ser humano até hoje conseguem ter são 7 camadas total de órbitas de elétrons. E cada camada ela é identificada por uma letra, começando da mais próxima do núcleo, K, até a mais longe do núcleo, L, M, N, O, P e Q. Cada camada também tem um número máximo de elétrons que podem ser encontrados nela, que também segue essa mesma lógica, desde o núcleo até fora, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E tudo isso é baseado no que o homem conhece até hoje. Talvez haja algo diferente, mas não sabemos. Mas também isso não quer dizer que todos os átomos possuem 7 camadas de órbita de sua eletrosfera, mas sim que o número de camadas presentes em um átomo depende da sua quantidade de elétrons. Então, assim, o número máximo que um átomo pode ter de camadas da eletrosfera é 7, só que nem todos vão ter 7, né? Vão ter uns que vão ter menos, e o máximo que todos os átomos podem ter é 7. E tudo vai depender de quantos elétrons que esse átomo possui. Aí, para entender também, precisam voltar na tabela periódica. A tabela periódica foi inventada, né, com uma forma de organizar todos os elementos químicos do planeta Terra, né? Aí ela possui uma coluna, uma linha. A coluna que fica na vertical, ela possui o número de 1 a 7, e ela é chamada de período. E basicamente vai mostrar a quantidade de camadas que cada átomo possui na eletrosfera. Os números estão ali de 1 a 7. Vai mostrar a quantidade de camadas, né, que o átomo possui, que cada elemento ali vai possuir. E esse que fica na horizontal, uma linha
que é de 1 a 18, é chamado de famílias ou de grupos. Representa basicamente que a quantidade de elétrons que cada átomo ele vai possuir na sua camada de valência. A camada de valência é a última camada mais externa do átomo, é chamada de camada de valência, a camada que fica mais externa, a última camada do átomo. Aí as famílias elas identificam que os átomos que têm a quantidade de elétrons na sua camada de valência mais próxima, aí eles são da mesma família. Aí cada átomo de todos os elementos presentes no planeta Terra, na tabela periódica, cada átomo ele possui um elétron em cada camada da eletrosfera equivalente a um próton que tem no núcleo, para que possa haver ali um equilíbrio. Aí quando esse equilíbrio ele é quebrado, quando o átomo acaba compartilhando um elétron com outro átomo, ele acaba se transformando em íon, né? Íon. Porque quando ele compartilha um elétron, os prótons positivos acabam predominando entre todos os outros elétrons são negativos. Aí o átomo ele se torna um íon, que é conhecido como íon ou cátion positivo. Aí na camada de valência, quanto mais elétrons, né, um átomo possui em sua camada de valência, mais estável ele é. Porque quanto mais elétrons possui na última camada da eletrosfera do átomo, mais difícil, mais fortes esses elétrons vão estar conectados com o núcleo. É mais difícil do átomo compartilhar ou doar elétrons com outros átomos. Aí eles se tornam mais estáveis. E os elementos, né, os átomos que têm que são mais estáveis da tabela periódica são os que são chamados de gases nobres, né? Que ele só tem uma camada na eletrosfera, e como só tem ela está totalmente preenchida com os elétrons. Então eles são muito estáveis, é muito difícil deles compartilhar ou doar elétrons com outros átomos. E quando acontece o contrário, quando um átomo, um elemento, ele tem bem pouco ou um elétron na sua camada de valência, é muito mais fácil de ele compartilhar ou doar elétrons com outros átomos. E aí quando isso acontece, o elétron sai e ele se torna o que chamamos de um elétron que se liberta, um elétron livre. E aí esse elétron livre, que acaba saindo do átomo, ele fica desorganizado ali com o átomo vizinho, e esse elétron livre é o que nós chamamos do fenômeno de eletricidade, isso que gera a eletricidade. E quais são esses materiais que têm essa capacidade de compartilhar elétrons e doar? São os metais em geral, soluções de ácido também, e gases ionizados. Eles são os que mais são alguns exemplos, né, que são mais fáceis de conduzir energia devido a essas características que eu mencionei. Aí os átomos que têm a camada de valência com muito elétron, né, aí eles são difíceis de conduzir energia, né, porque eles não compartilham nem doam elétrons. Aí os materiais são vidro, plástico, né. A fita isolante ela é feita de plástico justamente por isso, porque o plástico ele é um mau condutor de energia, os elétrons não vão ser compartilhados, então é muito difícil de conduzir energia, por isso que você usa a fita isolante para isolar quando você vai fechar algum circuito. Vidro também, mica, porcelanato, borracha, entre vários outros. E entre tudo isso também tem os semicondutores, que são átomos que os elétrons eles estão simetricamente posicionados nas camadas da eletrosfera. Eles acabam se tornando semicondutores. Esses semicondutores, esses elementos são semicondutores, eles são muito usados na fabricação de diodos, transistores e circuitos integrados, né, que são componentes de eletrônica. E esses componentes, basicamente graças à descoberta, né, dos semicondutores, que existe tudo que nós temos de aparelho eletrodoméstico hoje em dia na nossa casa aí,
e eletrônico também, quando computador, celular, geladeira, tudo isso eles usam esses componentes elétricos, né, diodo, transistor, circuitos integrados em geral.